Hoje o nosso terceiro jejum. Vamos usar todas as nossas oportunidades, vamos tirar as pendências da nossa vida, vamos realmente assumir o nosso lugar, o nosso papel de homens e mulheres de Deus. Vamos usar todas as nossas oportunidades para crescer, em nome de Jesus. Vamos abrir esse jejum. Deus querido, estamos aqui na sua presença, Pai amado. Mais uma vez, Senhor, com muita alegria, Senhor, com muita gratidão, por mais esse dia, Senhor, por mais esse dia que nós temos nossos desafios internos e externos, mas os nossos olhos continuam voltados para o Senhor, meu Pai. Então eu te peço que o Senhor venha fortalecer, abençoar cada um desses, meu Pai, cada um desses fiéis que não tem negligenciado aquilo que deve ser feito, meu Deus querido, mas que o Senhor nos ajude a enxergar ainda mais, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, que nós temos aqui, meu Deus, um povo que busca incessantemente a santidade, para que o Senhor possa fazer parte das nossas vidas, meu Deus, porque sem o Senhor, nas nossas vidas não há vida, porque a verdadeira vida só existe com o Senhor. Então nos ajuda, Senhor, não a nós, sem o Senhor, não existe. Nós seremos apenas zumbis, meu Deus, como o mundo, tantas pessoas nós vemos, Senhor, que não tem alegria, não tem satisfação, não dão os sorrisos verdadeiros, meu Pai. As risadas que dão são a risada dos tolos, aquela coisa momentânea, vazia, fútil. Não há vida, Senhor, só estão sobrevivendo, indo para um lado para o outro, sem rumo, sem direção, sem objetivos. Nos ajuda, Senhor, porque sem a sua presença não há esperança. Então tem misericórdia de nós, meu Deus amado. Tem misericórdia de nós, que nós vemos a nos levantar com muita força, com muita autoridade, com muita ousadia, Senhor. Nos ajuda. Eu peço a cobertura do Teu sangue sobre cada um desses, meu Pai, que está aqui na nave, cada um que estiver nas igrejas, cada um que estiver pela transmissão. Que o Senhor nos fortaleça de forma extraordinária, que o Senhor abra as nossas mentes, o nosso coração. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque sem o Senhor nós já estamos perdidos. Nós já fracassamos. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Nós nem percebemos. Nós muitas vezes não temos noção de como nós precisamos do Senhor, meu Pai. Às vezes a gente pode ter momentos de cegueira, de achar que alguma coisa aconteceu porque somos bons em alguma coisa. Não, Senhor. Como o Senhor mesmo diz, bom é somente Deus. Se temos oportunidades, meu Pai, de acertar, porque o Senhor tem nos mostrado um caminho, porque temos olhado para a palavra, porque temos tido esperança no Senhor. Então, se fazemos algo que edifica, meu Pai, a glória não é nossa, é do Senhor. Porque o Senhor nos chama para sermos luz e sal, mas só seremos luz e sal se tivermos a luz, que é o Senhor. Só seremos pessoas diferenciadas com a sua presença, porque todas as pessoas que fizeram a diferença, meu Pai, na sua palavra, foram aqueles cheios do Espírito Santo. Então o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso sal, o Senhor é aquilo que nós precisamos para viver. Então eu te peço, Senhor, nos fortaleça, nos ajuda, abra as nossas mentes, nos ajuda a ajustar o que precisa ser ajustado, nos ajude a tirar o que precisa ser tirado, e nos ajuda a colocar o que precisa ser colocado, meu Deus, mas só não nos deixa, meu Pai, cegos e estagnados, porque pior do que retroceder é ficar no mesmo lugar, vendo outros testemunharem, vendo outros crescendo, e nós, com tantas oportunidades, com esse dia maravilhoso, que é o dia que se chama hoje, o dia de nós tomarmos decisões que vão refletir na nossa eternidade, inclusive, nós estarmos apenas acostumados a qualquer coisa. Nos ajuda, Senhor, abra os nossos olhos, o nosso coração, que o Senhor conduza este trabalho, que o Senhor nos ajude a focar nas coisas certas e que o Senhor nos dê este dia como o melhor das nossas vidas até então, porque todos os dias, meu Pai, é o único dia que nós temos. Então esse é o melhor dia que nós temos, porque essa é a oportunidade que nós recebemos. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém
E amém, graças a Deus. Por gentileza, podem sentar. Boa tarde a todos. Meus queridos, eu quero começar aqui. Se eu for ler tudo, vai ficar muito longo, então eu pulei algumas partes de Juízes 4 e 5, mas vamos a alguns versículos aqui, porque são palavras que você já conhece. E depois você pode ler com detalhes Juízes 4 e Juízes 5, tá? Diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Fala comigo, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Então vamos analisar a nossa vida, todos os momentos que a gente lê, a gente traz para nós, porque o ser humano é a mesma coisa, né? Só muda a tecnologia, mas a essência continua sendo a mesma. Se não está em Deus, está na carne. Então, talvez em alguns momentos, nós podemos nos apresentar diante do Senhor, Ele pode olhar para a gente e falar, mais uma vez o Murilo fez o que eu reprovo, olha só. Depois reclama dos resultados, mas olha lá, de novo o Murilo fazendo o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete e Ragoim. Os israelitas, fala comigo, os israelitas clamaram ao Senhor. Ok, os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha, fala comigo, 900 carros de ferro, ok, os havia oprimido cruelmente durante, fala comigo, 20 anos. Então guarda essas informações, por favor. 20 anos sofrendo nas mãos do inimigo. 20 anos, aí eles resolveram clamar, olha só. Todos os detalhes são importantes aqui. Quanto tempo será que eles tentaram resolver as coisas do próprio jeito, até que o sofrimento chegou num limite tão extremo que eles resolveram clamar o Senhor, que já estavam há 20 anos sofrendo sobre aquela situação. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo, fala comigo, da tamareira de Débora. Ok? Em Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Débora mandou chamar Baraque de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali, Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros. Olha só essa situação. Ele fará que Sísera, olha lá, você vai pegar esses soldados, vocês estão há 20 anos sofrendo, o inimigo tem 900 carros, ele tem uma frota de carros, você vai pegar esses soldados e Deus vai fazer ele te atacar. Olha que beleza. Ele fará que Sísera, comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon. Fala comigo, e os entregará em suas mãos. Diga comigo, por favor. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. Olha só, olha a situação. Aqui nós vemos uma cruel escravidão do povo. Por conta do quê? Fala, más escolhas. Porque nós lemos aqui, de novo, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. O que eles foram fazer? Foram buscar outros deuses. Foram buscar outras coisas, se distraíram, não quiseram pagar o preço e estavam pagando um altíssimo preço. Porque quando nós não queremos pagar um preço, nós vamos pagar um preço. A gente só precisa decidir qual.
mas um preço sempre vai ser pago. 20 anos sob o domínio de Jabim, sob o domínio de Sísera. E qual que era a confiança desse povo, desses homens? Nos seus 900 carros de ferro. Então nós vemos aqui, no 5:8, olha só. Quando escolheram novos deuses, fala comigo, quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. 40.000 soldados sem um escudo e sem uma lança. E Débora chega para Baraque e fala: você vai pegar 10.000, vai enfrentar esse homem que está vencendo há 20 anos, que tem uma frota de 900 carros de ferro, mas Deus vai te dar a vitória. Quantos será que ouviriam isso e falam assim: amém, eu tomo posse, eu vou lá, eu vou enfrentar essa situação? Sinceramente, quantos que iriam para essa guerra, para essa batalha, onde tudo era contrário? Eles não tinham lanças, não tinham escudos, não tinham armamentos, não tinham carros, não tinham soldados, talvez não tinham nem experiência, porque vivia apanhando do Císera e do Jabim. Mas o Senhor deu essa palavra para ela. Mas por que aquele povo está lá? Vamos para a origem novamente. Buscaram outros deuses, fizeram o que o Senhor reprova, colocaram a sua confiança em outras coisas. Então, para começar, fala comigo, a desobediência atrai opressão. Então, a desobediência atrai problemas para a nossa vida. Fala comigo, eu nunca estou numa situação sem um porquê. Nós nunca estamos numa situação sem que haja um porquê, um motivo. E são em momentos assim que alguém precisa se levantar. Alguém precisa se levantar aí na sua casa. Alguém precisa se levantar. Porque muitas vezes está sendo oprimido pelo mal, envergonhado pelo mal, subjugado pelo mal, apanhando do mal. E a pessoa está só olhando. Olha o Císera, olha a frota de carro dele, já levaram para lavar, estão até lustrando os carros de Císera. E a pessoa está lá. Imagina só aqueles carros indo para a batalha. Como tremia o chão, como aquilo era assustador, aquele som pesado, grave. Como não era assustador aquilo. Mas quem se colocou nessa situação? O próprio povo. Por conta da desobediência. Então, tudo que nós estamos vivendo, nós, se formos realmente sinceros, honestos, a gente vai chegar num porquê. A gente pode não querer admitir. A gente pode querer, como a gente falou na quarta-feira, a gente pode querer encontrar um culpado. Mas se nós formos honestos, a gente vai olhar para você, olha lá, de novo eu fiz o que o Senhor reprova. Eu me coloquei debaixo do jugo, debaixo de uma opressão, debaixo de um peso que eu não precisava. Por quê? Porque eu não quis pagar o preço que eu precisava. Agora eu tenho que viver um momento que eu não posso escolher agora o que eu vou fazer. Porque eu já fiz escolhas ruins, agora eu tenho que aceitar, porque é o que a bispa fala, eu posso ser livre para escolher, mas eu vou ser escravo das consequências dessas escolhas. Então alguém precisa se levantar. E numa sociedade onde as mulheres nem eram contadas, Débora se levantou. E numa sociedade como aquela, isso mostra como é que estava a situação. Não tinha um. Mas Débora se levantou. Não tinha um homem lá. E Débora se levantou. O que isso mostra, pessoal? Que Deus usa quem está disposto. Se você estiver com o seu coração aberto, se você estiver realmente querendo agradar a Deus, Deus pode te levantar. E não é para você colher as vitórias e ser exaltado, não, para você ir para o problema, ir para a guerra. Você não viu que o Baraque falou isso?
Tá bom, você quer que eu pegue 10 mil, vá lá, e o Deus vai mandar o inimigo para me atacar, e ele vai me dar a vitória. Se isso for de Deus, então você vai ter que ir junto. Você, tá bom, eu vou. Não tem tempo ruim. Débora não era do tipo, não, mas agora estou com medo. Não, só mandei a palavra, eu sou só o mensageiro. Não, vamos junto então. Mas aí tem um porém. Se você não quis acreditar, você vai até vencer a guerra, mas a glória não vai ser sua. Então são escolhas. Deus pode usar quem Ele quer. Deus pode usar o filho da prostituta como usou Jefté. Deus pode usar o velho Abraão. Deus pode usar uma mulher como Débora. Deus pode usar o destreinado, pequenininho, franzino do Davi. Deus usa quem Ele quer. Débora não tinha conforto nenhum. A gente vê ela lidando com as situações debaixo de uma tamareira. Se você já viu uma tamareira, ela não é nem uma mangueira, que tem aquela copa maravilhosa, que dá aquela sombra fresquinha. A tamareira era um marco. Ali naquela tamareira, porque a tamareira não tem muita sombra. Não tem muita graça, assim. Era o marco ali naquela tamareira, a tamareira da Débora. Era o lugar onde ela sentava lá, que as pessoas levavam os problemas, ela dirigia, faz assim, não, isso aqui você está errado, isso aqui você está certo. Ou seja, nas condições mais improváveis, nas condições mais improvisadas, mostra que todo mundo que quer vencer dá um jeito. A gente não apresenta motivos, a gente vai fazendo. A gente vai obedecendo. Quem quer fazer, vai fazer. Quem não quer, vai sempre apresentar um porquê, um motivo. Quem não quer mudar, quem não quer se submeter, ele não quer. É simples, é muito fácil você descobrir se uma pessoa ela quer mudar ou não. Ela apresenta desculpas. Eu não posso, eu sou mulher. Não, eu não posso, eu não tenho nenhum escritório. Não tem nem assim, um lugar assim para poder atender. Não dá, eu não luto, eu não tenho treinamento com espada, né? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ela não tinha nada. Ela só tinha a fé dela. Porque isso era o que ela precisava. Ela podia não ter treinamento, ela podia não saber usar a espada, mas ela era uma mulher de Deus, guiada por Deus, uma profetisa. Então nós podemos fazer coisas muito grandes, como a gente tem visto em várias mensagens, usando o que nós temos. Débora tinha tamareira, ela ia lá. Nós vamos ver aqui na frente, Jael, uma mulher de tendas, uma mulher comum, que desmontava, montava tendas, e no que ela era boa? Em montar e desmontar tendas. E o que ela usou para matar o comandante aqui? Uma estaca de montar e desmontar tendas. A viúva, o que ela tinha? Ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Não tinha nada de extraordinário. Então, nós precisamos tirar as razões do nosso fracasso. Nós precisamos tirar as razões do porquê que as coisas não estão acontecendo. É por conta disso, é porque eu não tenho isso, eu não estudei, eu não tenho esse dinheiro, porque está todo mundo falando assim, economia, não, porque todo mundo da minha família tem essa doença, não, porque eu não tenho dinheiro para esse remédio. É por isso que as coisas não estão caminhando, é porque meu marido, você sabe, não, porque a minha esposa, está vendo aí, Quem quer faz, independente das circunstâncias. Quantas pessoas que muitas vezes, a gente tem testemunhos aqui na igreja, inclusive, de obreiro, que usava a fé para vir à igreja, que não tinha o dinheiro do bilhete para voltar, só tinha para ir. E olha a fé, é muito edificante. De usar uma pessoa que ia lá, naquele momento, naquele dia que ele precisava, ia lá e carregava. Ou às vezes, quando a pessoa achava que não tinha mais nada, tinha o azeite que não acabava. Tinha lá o passe, ia usando combustível. A
pessoa tinha para ir, alguém ajudou, ou foi e voltou e não acabou. Por quê? Senhor, eu quero ir, eu preciso chegar. Isso é fé. Aí a pessoa começa a ser abençoada, às vezes aí começa a distrair, começa a buscar mais o conforto do que aquela dedicação, aquela vontade de vencer. Então nós precisamos tirar as desculpas da nossa vida. Débora não era um soldado, mas era uma mulher de Deus. O povo oprimiu aquele povo, o inimigo oprimiu aquele povo por 20 anos. Mas a gente vai ver aqui, a dupla honra. Foram oprimidos por 20, mas viveram 40 de paz. A gente vai ver. Então Deus usa e levanta os improváveis. Débora chamou Baraque, ele não acreditou, não deu crédito para ela. Ele venceu aquela guerra, mas não foi uma glória para ele. Ele não teve aquela honra. Por quê? Era uma guerra muito difícil, realmente. Era uma guerra muito perigosa. Eles não tinham armas, eles não tinham um grande exército, o inimigo era preparado, tinha muitos carros, tinha muitas situações favoráveis, tinha experiência, era um cara que já tinha vencido várias situações. E nós vemos como a batalha do Senhor. Porque veja que até para se posicionar, as pessoas muitas vezes ficam lá, não querem se posicionar. Quer ver? Olha só aqui no 15 e no 16, do 5. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque. Nas divisões de Rúben, houve muita inquietação. 5:15, pessoal. 5:16. Porque não permaneceram? Por que vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Rúben, houve muita indecisão. O povo de Zebulon, 18, o povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali, nas altas regiões dos campos. Então, olha só, era o mesmo povo. Mas alguns, Rúben para variar, né? O que foi criado para ser um grande homem, mas era instável, inconstante, passou todo aquele espírito para as gerações dele. Quando ele deveria se posicionar, ele ficou indeciso, ficou em dúvida, ficou com medo. Mas outros arriscaram a vida. Então, a gente vê que não tinha apoio de nenhum lado. Às vezes a gente está nessa situação, não tem apoio de lado nenhum. E é aí que nós temos que confiar no Senhor, porque Deus só vai se manifestar quando realmente a glória for somente para Ele mesmo, e não porque todas as tribos se uniram, porque eles tinham armamentos e estavam muito unidos e fortes e corajosos, aí a glória não fica para Deus. Aí eles vão falar, não, porque a gente estava numa posição boa, né? A gente estava preparado, a gente se preparou para isso. Aí a glória não fica, aí a glória fica a glória do meu braço, a força do meu braço, aí não vai funcionar. Porque aí começa o auto-engano de novo. Eu vou deixar Deus porque eu não preciso de tudo isso. Então, nós vemos que a batalha do Senhor, nós vemos isso com Josafá. Josafá foi buscar a Deus, Josafá levantou um jejum, oração com todo o povo, mas isso não impediu deles irem para a guerra, irem para a batalha, todos paramentados, com todas o exército completo. Não impediu. E o Senhor deu vitória lá, enquanto eles estavam louvando e cantando ao Senhor. Então nós vemos aqui, por exemplo, no 21, no 5:21, o rio Quizon, fala comigo, o rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon, avante minha alma, seja forte. Então o rio Quizon os levou, houve uma chuva, e aqueles carros atolaram. Aí cadê aquele poder todo do inimigo? Acabou. Então tudo que nós colocamos a nossa confiança vai fracassar, para mostrar que a nossa confiança deve estar somente em Deus. O homem que tinha 900 carros de ferro fugiu a pé. E foi parar
na tenda de Jael. Mais uma improvável, mais uma mulher comum, mais uma pessoa que nós nunca falaríamos de Jael, nós nunca falaríamos de Débora, se essas pessoas não tivessem se levantado com coragem. Então elas ficaram para a história como as improváveis, como pessoas que não tinham nada aos olhos naturais, mas tinham tudo aos olhos de Deus. Tinham iniciativa, tinham fé, não concordavam com aquela situação. O marido da Jael, o Heber, ele era aliado do Sísera, mas Jael não concordava com isso. Era amigo, era aliado do inimigo que estava oprimindo aquele povo. Mas a Jael não concordou com isso. Nós lemos lá no cântico de Débora, ele pediu leite, mas ela deu água. Ele pediu água e ela deu leite. Aí ele deitou, dormiu, e a mulher usou o que ela tinha. Ela não usou uma espada, ela não usou uma lança, ela usou a estaca. Ela usou o que ela tinha para matar aquele homem. Novamente, Deus usa quem Ele quer. Ele usou a mulher das tendas com sua estaca, usou a Débora, uma mulher sem estrutura física nenhuma, mas que tinha uma estrutura espiritual poderosa. Ela era uma mulher de fé. E é só isso que Deus precisa. Deus precisa de pessoas de fé. Deus só vai usar aqueles que agem pela fé. Deus usa aquilo que nós temos. Deus somente quer ver uma disposição em fazer o que é preciso, em dar os passos que são necessários, sem ficar apresentando todas as razões, todos os motivos do porquê a vida não está caminhando. Deus, Ele quer ver essa vontade da gente vencer. Ele está buscando esses corações abertos, íntegros, que Ele pode usar. Ele está buscando essas pessoas que Ele pode levantar, que tem caráter para ser levantado. Deus quer ver você indo até o último dia desse propósito, lutando para crescer, lutando para vencer. E quando terminar o propósito, você não desanimar, você não parar, você não tirar férias de Deus, você não viver desses altos e baixos, começa, para. Não, Ele quer nos ver numa sequência correta, porque é isso que todas as vezes a gente vê, em Juízes a gente vê bastante, que eles voltavam àquilo que o Senhor reprova. Muitas pessoas fazem assim, elas vão, para, desanima, desiste e volta a fazer tudo que está errado, tudo que ela sabe que não vai funcionar. Então ela muda uma semana, 10 dias, depois ela volta para o padrão, porque não mudou. E quando não tem consciência, não tem mudança. Se a mente não expande, ela vai voltar a retroceder. Porque quando uma mente expande, quando entra o entendimento, quando entra o discernimento, quando ela expande, ela não consegue voltar a retroceder. Então tudo na vida é assim, se você avançou, se você esticou, a sua mente não volta, porque você não quer mais aquele padrão, é muito simples. Por que não volta? Porque você não quer. Depois que você descobre como a sua vida pode ser melhor, como pode ser diferente, como os resultados podem ser incríveis, você não quer mais aquilo, isso é inteligência. Mas por que muitos vão, depois volta? Porque não entrou o padrão. Faz por alguma motivação. Quando a motivação acaba, também acaba a força. E ela volta àquele velho padrão. Então Deus quer nos ver na integridade todos os dias. A gente acha que a gente precisa de muitas coisas para mudar a nossa vida. E Deus mostra que Ele pode apenas mandar uma chuva. Ele que faz o inimigo atolar. Ele pode apenas usar uma pessoa que nem sabe usar uma espada. Mas ela usa a ferramenta que ela está acostumada a usar. É igual Davi. Tome a armadura, tome a espada, eu não consigo nem levantar, não consigo andar com isso daqui. Mas eu sou bom na minha funda. Então esse é o ponto. A gente tenta fazer coisas muito mirabolantes.
quando Deus está simplesmente falando, vai, use o que você tem, queira a mudança, busque pela mudança, lute pela sua mudança, não volte atrás. Nossa, mas é tão difícil, é complicado. Sim, olha o Baraque, a situação dele. Você pega 10 mil, vai lá para o Rio Quizon, o inimigo vai te atacar com os 900 carros, mas Deus vai te dar a vitória. Então você vai junto comigo. Isso é fé. Isso é fé. Débora acreditou e mandou essa mensagem para ele. Falou essa mensagem. Por quê? Porque ela creu. Senão ela não tinha falado. Senão ela tinha falado, nossa Senhor, mas... vamos lá, 900, carros de ferro, o inimigo está aí há 20 anos, não tem um com escudo, com lança. Como é que a gente faz? Não, ela creu. Ela creu e queria que ele acreditasse também. E tudo se cumpriu. Então, quando Deus manda uma palavra, a única coisa que a gente precisa fazer é ir em frente. Porque se Ele já mandou a palavra para você, é porque Ele já te deu a vitória, Ele já te garantiu essa vitória. Mas Ele está esperando esses passos de fé. O grande comandante Císara, que matou certamente aí milhares de soldados, foi vencido por uma pessoa comum, uma mulher comum. Isso mostra que nós só precisamos da fé. Apenas mostre a sua fé. Aquilo que estava sem futuro, creia que vai mudar. Quando todos tinham desanimado, eu, Débora, me levantei. Então levante-se. Levante-se no espírito. Quando todos desistiram, quando todos estão falando que não vai funcionar, levante-se. Levante-se. Ela disse, eu, Débora, me levantei como uma mãe. Aí você fala, fala seu nome. Seu nome. Eu, Murilo, me levantei, fala seu nome. De novo, eu me levantei. Então nós nos levantamos. Nós nos levantamos com essa certeza. Deus não precisa de nada. Ele só precisa de um coração aberto a obedecer. Eu não preciso de nada além disso. Se eu tiver um coração disposto, se eu tomar uma decisão, eu vou obedecer, eu vou crer. Eu vou crer. A gente não precisa de nada do que a gente acha que precisa. Essa é a realidade. Tudo que a gente acha que a gente precisa, a gente não precisa. A gente precisa de um coração aberto a obedecer. A gente não precisa de mais dinheiro, a gente não precisa de mais influência, a gente não precisa de mais contatos, a gente não precisa mais do doutor fulano, a gente precisa de Deus. A gente precisa dar os passos certos, na direção certa. A gente precisa agradar a Deus. E como é que nós agradamos a Deus, pessoal? Como que a gente agrada a Deus? Sem o que é impossível agradar a Deus? Sem fé. Então como é que nós agradamos a Deus? Por fé, crendo na palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E nós precisamos crer. Nós precisamos de santidade. De santidade. Olha aqui em Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz. Fala comigo, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Fala comigo bem forte, sem santidade ninguém verá o Senhor. O que a gente leu antes? Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu agrado a Deus com fé. E como é que eu desenvolvo a minha fé? Me aproximando dele. Como é que eu me aproximo dele? Com santidade. Sem santidade, de novo, isso é muito importante, sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou. Fala comigo, por gentileza. Sejam santos vocês também. Ok? Em tudo que fizerem, pois está escrito. Por favor, fala comigo com força. Sejam santos, porque eu sou santo.
Então, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, para me aproximar, eu preciso de santidade, porque seja santo, porque Deus é santo. Provérbios 9:10, o temor do Senhor, fala comigo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero ser sábio, eu tenho que temer a Deus. Então, para começar a ser sábio, eu temo a Deus. E conhecer a Deus, quem é Deus? É o santo. É entendimento. Se eu busco conhecer a Deus, eu tomo as decisões corretas. Se eu tenho conhecimento de Deus, se eu busco conhecer a Deus, se eu busco me relacionar com Deus, eu tenho entendimento, eu tenho discernimento, eu sei o que fazer e o que eu não tenho que fazer. Eu creio no Senhor. Apocalipse 10, 9 e 10. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse um livrinho. E ele me disse, pegue-o e coma-o. Coloca aí, pessoal. Ele será amargo, fala comigo, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Vamos juntos, peguei o livrinho, da mão do anjo o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Olha como é que é a palavra de Deus. Quando você recebe uma palavra, você não se enche de esperança, de fé? Sim ou não? Então a palavra é doce na sua boca. Você fala da palavra, você crê na palavra, você fala, você declara. Mas depois você tem que agir. Na hora de agir, é que é o momento da dificuldade. É o momento de carregar a sua cruz. É o momento de você vencer o seu orgulho, aí ele fica amargo. E aí a gente não quer o amargo. A gente só quer o docinho, só a palavra da vitória. Só das portas abertas, só do mar abrindo. Mas na hora de vencer o orgulho, de agir com sabedoria, de conhecer a Deus, de buscar santidade, porque sem santidade ninguém vê o Senhor, ninguém vive a vida abençoada que Ele me prometeu. Seja santo porque eu sou santo. Essa palavra tem que estar aí marcada, martelando na sua mente. Seja santo porque Deus é santo. Eu tenho que ser santo porque Deus é santo. Eu tenho que ser santo porque Deus é santo. Se eu não sou santo, eu não conheço a Deus. Eu não sou sábio. Porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. E eu temo a Deus como? Obedecendo. Então tudo, olha só, olha a palavra, uma coisa agarrando a outra. Uma coisa linkando, amarrando a outra. Para que a gente não tenha para onde correr. Não tem para onde correr. A gente pega a Bíblia, a gente pega as palavras, ela é doce na nossa boca. Mas na hora de viver, ela se torna amarga. Mas o Senhor, no momento da travessia, de sair do Egito, Ele falou, faça o cordeiro com ervas amargas. É o momento da Páscoa. É o momento da saída, da transição, da mudança. Então vocês estão saindo de um momento para ir para uma terra abençoada, uma terra prometida, mas isso não diz uma terra sem lutas. Mas uma luta vocês já estão vivendo, vocês estão há 400 anos de escravidão, apanhando, sofrendo, tendo que esconder os filhos sendo jogados no Nilo, para serem comidos e afogados. Então, uma luta a gente vai ter que escolher. Hoje a gente vai ficar apanhando o Cícero do Jabim a vida inteira, ou a gente vai enfrentar eles. Hoje a gente vai ficar olhando e sendo afrontado pelo Golias uma vida inteira, pelos nossos gigantes uma vida inteira, ou nós vamos chegar com fé e vamos falar, não, ninguém precisa ficar com o coração abatido por causa disso, eu vou lá e vou enfrentar. A Débora falou, vamos enfrentar. Vai lá, Baraque, vamos enfrentar. Aí algumas tribos foram, outras tribos não. Ficaram indecisas, ficaram com medo. Mas outras foram, como está escrito ali no cântico, arriscaram a vida. Então, quais as decisões que nós vamos tomar? Porque num primeiro momento a palavra vem como um mel. A vitória, eu tomo posse, eu tenho certeza. Mas a gente sai por aquela porta, tendo que já ficar com a parte amarga. Vencer situações internas, vencer situações do casamento, vencer aflições,
de problemas que vêm para nos afrontar, que estão aí há anos nos afrontando, seja uma dívida, um processo judicial, uma doença que não vai embora, que não foi botado um basta. Quantas coisas que a gente está pedindo, Senhor, eu preciso dessa mudança, e quanto que nós mudamos, quanto que nós tiramos todas as desculpas e nos apresentamos, Senhor, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo. Deus usou uma mulher que tinha uma tamareira para encontrarem ela, Deus usou uma mulher comum, que usou lá a estaca que ela tinha de tenda. Deus usa o que nós temos. Deus só está buscando pessoas que querem ir. Senhor, eu quero. Eu vou lá, eu não vou olhar a adversidade, eu não vou olhar se eu tenho ou não tenho alguma coisa, se é favorável ou não, eu simplesmente tenho que ir. Então essa palavra tem que mexer com cada um, para que a gente realmente venha viver as mudanças que a gente quer. A gente diz que quer, a palavra doce, a gente declara as coisas, mas a gente só mostra com obras. A fé sem obras, ela é morta. Então eu ajo, eu creio, eu declaro sim, eu oro sim, eu apresento sim, mas eu tenho que ir para a guerra. A batalha do Senhor, lembra disso, como aconteceu aqui com Císara, como aconteceu ali com Josafá. A batalha do Senhor, Deus pode mandar a chuva e todo mundo atolar, Deus faz os inimigos se matarem, se destruírem. Ou seja, a gente tem que tirar os olhos do inimigo, os olhos do tamanho do problema e colocar os olhos em Deus. Porque Ele faz da maneira que Ele quer e a gente não tem criatividade suficiente para entender como que Deus vai fazer, não interessa. Deus mandou a chuva, os carros atolaram, eles puderam ser mortos, o homem que tinha 900 carros correu a pé. Josafá, que tinha um exército enorme para atacá-lo, foi cantando, foi louvando, foi agradecendo, e um foi matando o outro, chegaram lá e só ficaram com os despojos, mas eles foram. Baraque foi, Josafá foi. Nós temos que ir, nós temos que enfrentar. O que é uma coisa que você não tem lutado, não tem enfrentado, não tem encarado de frente aquela situação? Tem que encarar, senão não vai funcionar. Tem que ir lá, tem que ir na situação, tem que resolver, tem que conversar. O que é? Qual é a situação? Cada um sabe. Então vamos nos levantar, vamos ser esses que se apresentam. Não tinha um, Débora se levantou. Às vezes não tem um na sua casa, levanta você. Às vezes está indo todo mundo para o fundo do poço. Levanta você. Vamos parar de ficar contemplando e fazendo até como Gideão. Ô Senhor, mas se o Senhor é com a gente, por que a nossa vida está assim? Deus pode ver, e nenhuma vez Deus responde murmuração. Pode perceber. Deus manda o povo, vai, segue, vai com a força que você tem, eu estarei com você, etc, etc. Ele não fica respondendo, porque reclamar não faz a pessoa sair do lugar. Ninguém que reclama muda de vida. A pessoa que reclama, ela não quer mudar, é ao contrário. Se você tem uma pessoa perto de você, ou se você é uma pessoa que vive reclamando, você está deixando muito claro para Deus, Senhor, eu não estou disposto. Esse é fato. E você não está disposto, nem Deus pode mudar a nossa vida. Então guarda essas palavras, guarda essas passagens. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Se não tiver santidade, se não agir por fé, a palavra pode até ser gostosinha. Mais tarde, mais à noite, a bispa vem com palavras poderosas. E a gente gosta de tomar posse daquela, das melhores, né? Mas a hora que vem aquela de encarar, de passar, igual teve esses dias, né? Que falou, você vai passar por uma situação muito difícil. Ninguém diz amém nessa hora. Mas é aí que a gente mostra a nossa fidelidade. Amém? Pegue o seu propósito, fique em pé por gentileza. Feche seus olhos por um momento. Eu quero orar com você, eu quero que você ore, que você peça ajuda ao Senhor, que você persiga essa santidade, porque sem santidade ninguém vê o Senhor. Então, antes de nós orarmos,
sobre propriamente as questões que você não quer levar para o ano que vem, eu quero que você fale com o Senhor neste momento, que você ore a Ele. Senhor, eu quero ser santo, porque o Senhor é santo. Se eu não for santo, não tem como me aproximar do Senhor, não tem jeito. Sem santidade eu não vou ver a sua glória, eu não vou ver a sua face. Sem santidade eu não vou sair do lugar. Se eu continuar levando uma vida de qualquer maneira, se eu continuar vivendo uma vida egoísta, estúpida, ignorante, eu não vou sair do lugar. Então o ponto é esse. Nós precisamos crer. E isso nos mostra quão dispostos nós estamos para nos santificar, para sermos sábios, para temermos a Ele. Então fala com Ele agora. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós nos colocamos aqui, Senhor, na Sua presença. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor, porque nós precisamos, Senhor. Nós precisamos de santidade. Quantas coisas, meu Pai, que muitas vezes nós estamos falando, pedindo, Senhor, mas nós não estamos entregando. Muitas vezes somos bons para pedir, meu Deus, buscar a Sua mão, pedir coisas. Senhor, eu preciso dessa mudança, mas nós não estamos entregando o que é necessário. A palavra não tem enraizado no nosso coração. Tem misericórdia de nós, meu Deus, nós queremos nos aproximar do Senhor de verdade. Nós precisamos de santidade, nós precisamos, meu Pai, o Senhor busca um povo forte. E um povo forte é um povo de fé. E um povo de fé é aquele que se submete à Sua vontade, meu Deus. Que não olha para os carros do inimigo, que não olha para o tamanho do inimigo, Senhor, mas olha para o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo. O conhecimento do Santo é discernimento, é entendimento. Então, quando nós buscamos o Senhor, nós temos discernimento, nós temos conhecimento. Então, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós queremos o Senhor, meu Pai. Nós queremos o Senhor. Nós nos levantamos, Senhor. Nós nos levantamos com essa autoridade, nós nos levantamos com essa humildade, Senhor. Muitas vezes nós temos ignorado a Sua palavra. Na parte do amargo, nós não queremos entregar. Na parte de comer as ervas amargas, nós não estamos disponíveis, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, peça ajuda ao Senhor, peça perdão por negligências, por falhas, por tanto tempo perdido, fazendo o que o Senhor reprova, muitas vezes não assumindo as responsabilidades. Senhor, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, meu Deus, porque nós sabemos que sem uma vida de integridade, nós estamos sujeitos à nossa carne, meu Pai. A nossa carne não produz nada de bom. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Tem misericórdia do Seu povo. Tem misericórdia das famílias, meu Deus. Tem misericórdia das crianças. Tem misericórdia, meu Pai, de todos nós. Tem misericórdia, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos o Senhor, meu Pai. Muitas vezes temos atitudes ainda autossuficientes. Por isso que o Senhor permite que muitas coisas vão acontecendo para tirar realmente toda a nossa segurança. Aqui no tempo de Débora, eles esperaram quase 20 anos para começar a clamar. Eles estavam lá, buscando outros deuses, fazendo ao próprio modo. Aí depois que aqueles deuses nunca deram resposta, eles decidiram buscar o Senhor, porque eles sabem, nós sempre sabemos onde está o lugar, meu Pai, onde está o caminho. Mas muitas vezes, pelo orgulho, pela incredulidade, nós não queremos entregar, meu Pai. Nós preferimos buscar os nossos próprios deuses, fazer ao nosso próprio modo. E o Senhor está simplesmente mostrando, não vai funcionar. Não vai funcionar, mas quando nós nos abrimos para o Senhor de verdade, nós vemos, meu Pai, como o Senhor é incrível. O Senhor nunca nos dá aquilo que nós pedimos, meu Pai. O Senhor sempre nos surpreende. Eles sofreram 20 anos
nas mãos daquele inimigo violento. Mas depois que eles se posicionaram, o Senhor deu 40 anos de paz. Muitas vezes nós estamos aí há anos, Senhor, anos e anos e anos, lutando guerras inúteis, lutando guerras perdidas, Senhor, apanhando da vida, apanhando do diabo, ouvindo a palavra, mas de que adianta ouvir a palavra se ela não se tornar em atitudes, não se tornar em decisões? Nós vamos morrer, meu Pai, de lutar e vamos fracassar. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, aquilo que parecia uma vida de sofrimento, o Senhor nos dá 2 vezes aquela vida de bênção, Senhor, de paz. Sofreram 20, mas viveram 40 de paz. Nos ajuda a entender, meu Pai, que não há outro jeito, não há outro caminho. Não há, meu Deus, outra forma de conquistar uma vida incrível, de mudanças acontecerem, se não for de dentro para fora. Se nós não nos aproximarmos do Senhor de verdade, enquanto nós brincarmos de cristão, nós vamos ver o diabo não brincando, levando muito a sério a função dele de roubar, matar e destruir. Então que cada um, Senhor, tome as decisões corretas nesse terceiro jejum, com mais uma palavra, Senhor, que mostra a necessidade de nós nos levantarmos, meu Pai. Nos levantarmos para guerrear, para lutar, para perseverar, porque o Senhor é santo, meu Pai. Sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Que cada um tome as decisões corretas, meu Pai. Nós não temos aqui ninguém, Senhor, que ainda fica brincando com a vida, com as oportunidades. Que não fica como Esaú, meu Deus, ainda carregando um jugo da escravidão. Não, Senhor. Nós não podemos estar no melhor lugar do mundo, Senhor, e morrermos ao lado da arca. Morrer ao lado da arca. Perder ao lado da arca. Fracassar do lado da arca. Sua palavra está vindo, meu Deus. Nos ajuda a tomar as decisões corretas, Senhor. Que haja um despertamento em cada um de nós. Que haja um despertamento. Não tem outro caminho. Não há 2 caminhos, Senhor. Mas nós precisamos crer nisso. Que não tem o meu jeito, o jeito do outro, o jeito do outro, do outro, do outro. Só tem um jeito. O jeito certo é o do Senhor. Qualquer coisa que for diferente daquilo que nós sabemos, que nós já ouvimos, vai fracassar, simples assim. Nos ajuda, Senhor, a não relativizar a palavra, nos ajude a não viver acomodados, meu Deus, com as coisas espirituais, convivendo apenas com as coisas espirituais, sem mudança, Senhor. Mas que haja realmente uma fé, que nós venhamos a crer realmente. Crer que essa é a verdade, que só há uma verdade, só há um caminho, só há uma forma de viver. Aquela que agrada o Senhor. Desperta cada um de nós, meu Deus. Desperta o nosso povo. Desperta, Senhor. Que cada um se levante neste dia, nesse terceiro jejum, meu Pai, onde nós estamos praticamente finalizando o nosso ano. Que nós vamos a ter a postura, meu Pai, realmente de um homem, de uma mulher de Deus, que não vive pelos sentimentos, mas vive pela fé, que é justo, Senhor, porque o justo vive pela fé. Não vive pelo que vê, pelo que sente, não vive pelas emoções, não vive pelas notícias, não vive pelo que o outro está achando, mas vive pela fé. O justo vive pela fé. Se eu não vivo pela fé, eu não sou justo. Se eu tenho confiado no homem, se eu tenho confiado na força do meu braço, eu não tenho agido como um justo. A sua palavra é tão simples, Senhor. É tão simples e muitas vezes nós estamos aqui complicando, tentando fazer ao nosso próprio modo para não fazer ao jeito do Senhor. E nós só estamos perdendo vida e tempo. Ah, Senhor,
Nos ajuda, meu Deus querido. Nos ajuda, Senhor. Que nós venhamos a cansar dessa vida de altos e baixos, essa vida de instabilidade, essa vida de imoralidade, essa vida, Senhor, que não agrada, não funciona. Quem está se agradando com isso é somente o diabo. Quando ele vê a pessoa uma vida dentro de uma igreja e a vida não andando, ou fazendo ao próprio jeito, faz do jeito que quer nos negócios, faz do jeito que quer na família, faz do jeito que quer na igreja, faz do jeito que quer. Não entendeu ainda a estupidez que é isso, fazendo as mesmas coisas, esperando o melhor tempo da sua vida, o melhor ano da sua história. Impossível. É impossível. Nós vamos a despertar de uma vez por todas, Senhor, parar de acreditar nessas mentiras e ficar com a verdade, que é a sua palavra. Nós vamos a parar de acreditar em mentiras, achando que alguma coisa vai mudar se nada mudar. É impossível, Senhor. É muito claro a sua palavra. Se nós te agradarmos, meu Deus, as coisas vão acontecer. Se nós desagradarmos, as coisas não vão acontecer. Porque ou nós agradamos o Senhor, ou nós estamos agradando o diabo. As coisas são objetivas. A fé é objetiva. A fé nos exige um posicionamento, uma atitude. Como o Senhor, como está mesmo na palavra, uns têm fé, outros têm obras. Não, mostra então a sua fé sem obras. É só da boca para fora. E eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Eu não vou falar que eu tenho fé, eu faço. Eu luto pela fé, eu me levanto pela fé, eu reajo pela fé, eu declaro pela fé, eu mudo as circunstâncias pela fé, eu perdoo pela fé, eu batalho pela fé, tudo é pela fé. Então eu vou mostrar minha fé pelas minhas obras. Eu creio, por isso eu faço, eu obedeço. Então nos ajuda, Senhor. Coloca o temor em cada coração. Que haja aqui temor, meu Pai, nos corações, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos sabedoria, nós temos que temer o Senhor. Pensar no que o Senhor pensa. Acreditar no que o Senhor está falando. Saber que isso agrada o Senhor, isso não agrada o Senhor, então eu vou perseguir agradar o Senhor. Isso é temer a Deus. Isso é fazer a sua vontade. Então nos ajuda. Que ninguém saia da mesma forma, pensando, falando, brincando com a própria vida, fazendo testes, experiências com a própria vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu peço que neste momento você pegue o seu propósito e apresente ao Senhor essas mudanças que você precisa e declare essas mudanças materializadas na sua vida. Senhor, nós apresentamos ao Senhor, porque nós entendemos, meu Pai. Nós entendemos o sentido dessa mensagem, que não é nova, mas o Senhor não se cansa de dizer que o Senhor repete. Isso não é um problema, desde que nós venhamos a entender, agarrar as oportunidades. Então nós pedimos, meu Pai, nós apresentamos ao Senhor essas situações que nós queremos que sejam resolvidas, meu Deus, e o Senhor devolve para nós: eu só quero que você obedeça. Então nós vamos obedecer, meu Pai, nós cremos que isso será mudado, porque as mudanças principais são as internas, meu Deus. Então às vezes nós estamos pedindo aqui a mudança de um cônjuge, a mudança de uma situação financeira, e o Senhor está esperando uma mudança de fé, uma mudança de caráter. Então, meu Deus, nós nos comprometemos com o Senhor a fazer aquilo que é necessário, e nós sabemos, meu Pai, que o Senhor não falhará. Nós cremos na sua palavra, nós cremos na materialização, nas respostas que nós precisamos, meu Pai. Nós cremos nessas respostas, nós cremos, meu Pai, na sua palavra, nós cremos em cada uma dessas questões materializadas, resolvidas, mudadas, meu Deus, para a glória do Senhor. Não para a nossa glória, Senhor. Não para dizermos: olha como eu venci, não, o Senhor me abençoou. Tudo é para a glória do Senhor, meu Deus. Se curas vão acontecer, se casamentos vão ser restaurados, se filhos vão ser libertos, se situações serão resolvidas, tudo é para a glória do Senhor. Tudo é para a glória do Senhor.
mas o Senhor usa quem está disponível. O Senhor usou uma mulher comum, uma mulher de tendas, para vencer um inimigo que matou milhares de homens. Então eu te peço, Senhor, que cada um tome essas decisões, de usar o que tem, de fazer com o que tem, de crer no Senhor, de não apresentar desculpas, mas se apresentar com fé. Eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo, abençoa tudo isso que nós apresentamos ao Senhor. Eu peço que haja aqui mudança de caráter, mudança de posicionamento, mudança de postura, mudança de atitudes, meu Deus, para que o Senhor possa nos levantar e nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui, cada um que estiver nas igrejas, cada um que está pela transmissão, que a sua palavra venha e corte, Senhor, e divida, e que haja diferença nas nossas vidas, e que não haja mais nada, meu Pai, que nós vamos apresentar como motivos, que nós vamos tirar as desculpas da nossa vida e fazer o que é necessário. Tirar as desculpas e obedecer, simplesmente obedecer. Sermos justos, meu Pai, justo que vive pela fé. Santos, meu Pai, porque o Senhor é santo. Em nome de Jesus, que o nosso alvo seja esse, meu Pai, buscar a santidade, sem coisas ocultas, sem palavras negativas, sem pensamentos malignos, sem atitudes, meu Pai, que desagradam o Senhor. Que sejamos santos, meu Pai, santos, não perfeitos, mas buscando a santidade todos os dias, porque o Senhor é santo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, que cada um saia daqui com decisões tomadas e que não retroceda 1 milímetro, em nome de Jesus, porque para que guarde isso, aquilo que nós temos vivido há anos de sofrimento, se nós tomarmos as decisões certas, o Senhor nos devolve em dupla honra, em duplamente abençoar as bênçãos, meu Pai. Como nós vemos aqui, 20 anos de escravidão, de sofrimento, de opressão e 40 anos de paz. Que nós venhamos literalmente nos cansar de viver essa opressão e tomar as decisões certas. Que nós tomamos nos levantando. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e te agradecemos. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.